Então a gente vai conhecer quando eu uso have e quando eu uso has na hora de falar inglês e entender que o has não tem nada a ver com o passado. Para quem não me conhece e está chegando agora, eu sou a Teacher G. Ajudo pessoas adultas a falarem inglês, praticando só 15 minutos por dia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Teacher G no YouTube, faça isso agora, já se inscreve, deixe esse sininho acionado, porque assim, sempre quando tiver novidades acontecendo por aqui, tem aula sendo postada todo dia, tem live acontecendo, e aí você é avisado e já tem acesso direto. Então, já se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal da Teacher G no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Para a gente começar entendendo, eu vou começar traduzindo com você quem é o have, quem é o has. Qual que é a tradução de have e de has? Só para você entender, toda vez que eu falo ter, sabe esse ter no sentido de possuir algo, né? De ter alguma coisa, ter um carro, ter um filho, ter uma família, ter um esposo, uma esposa, é isso, tá? Então, quem é o have e o has? É o ter no sentido de possuir algo. Grava bem essa informação, tá? Possuir algo, porque depois eu vou dar uma dicasinha a mais do have e do has. Deixei lá pro final, que vamos entender primeiro como ele funciona aqui. E eu deixei um extra, um plus, pra gente usar também o have e o has, acrescentando to, faz toda a diferença. Eu coloco to, have to, has to, e ele já muda. Então guarda aí, ó, have e has, do jeitinho que tá aqui, do jeitinho que você tá vendo aqui. Eu uso para quando eu quero falar ter no sentido de possuir alguma coisa mesmo. Então, por exemplo, o have, os dois, tem a mesma tradução. Os dois eu uso para falar no presente, tá bom? Não tem nada de passado aqui não. Presente. Quando eu uso um, quando eu uso outro? O have eu vou usar para I, tá? Eu tenho. Eu uso para you, quando eu falo você tem um carro, tá? E quando eu uso para plural, eles têm uma casa grande. Então, para quem que eu uso have? Eu, I, você, you e plural, tá? Enquanto que o has é aqui que mora a maior diferença entre eles. Enquanto que o has eu vou usar para ele, he, ela, she, it, que já falei tanto desse it. Tem uma aula que foi pro ar a semana passada, né? 3 situações de usar o it, tá sensacional essa aula. Procura lá no YouTube, aqui no YouTube. E eu uso para singular. Então, para quem que eu uso o has? A gente vai fazer exemplo com tudo isso, tá? Muita calma. O has eu vou usar quando eu falo ele tem um carro. Quando eu falo ela tem um carro, tá? Esse it são aquelas situações que não tem ninguém ou tá substituindo alguma coisa. A gente vai fazer exemplo também. E singular. Meu amigo, minha mãe, meu cachorro. É isso. Então, tanto have quanto has tem a mesma tradução. Tem no sentido de possuir algo. A gente está no presente. A gente não vai sair do presente hoje, tá bom? Então, não tem nada de passado aqui não, em relação ao has, principalmente, porque muita gente acha que o has é passado. Vamos ver os exemplos, então? Ó, conforme eu for passando, eu quero muito que você vá falando os exemplos em inglês. Já vá passando essas sentenças para o inglês, abrindo a boca e falando. Teacher, mas como é que eu vou abrir a boca e falando? Abre a boca e fale. Eu não falei que o have eu uso para o eu? Então, toda vez que eu falo eu tenho, no sentido de eu possuo alguma coisa, I have. É isso. Então, como é que você diria essa sentença em inglês? Abre a boca, deixa a sua voz sair, ouça a sua voz, deixa a sua voz sair num volume assim, audível, tá? Porque às vezes a gente fica só meditando, né? Olha assim, e não fala. E se você quer falar inglês, quanto mais treinos de fala você tiver, mais isso vai te ajudar, tá? Então, ó, abre a boca e fala mesmo. Ai, eu não sei como que é filhos, eu tô na dúvida disso. Não tem problema, fala tudo que você sabe como é, ou da forma que você acha que é. Aqui o importante não é gabaritar ou acertar, e sim começar já a treinar falando, tá? Então, como que
diria, eu tenho 2 filhos? O I have é esse sentido de eu tenho, eu possuo algo. I have 2 children. É isso, tá? Ai, teacher, eu falei 2 sons, tá errado. Olha, o son eu uso para menino. Eu tenho 2 filhos que são meninos. Sons, tudo bem. Children é no geral. Eu tenho 2 filhos. Eu não falei se é menino, se é menina, tá? É filhos em geral, tá bom? Mas não fica errado não usar o son se de repente você pensou nessa opção. Então, I have, no sentido de que eu possuo algo, tá? Muito bem. Lembra que eu falei que o have eu vou usar para eu, I, vou usar para você, you, e plural? Mesma coisa aqui, gente. Se eu falar assim, você tem uma casa linda, ó, você possui algo de novo, né? You have, é isso. You have a beautiful house, tá? Você tem, you have. Então, have, a gente viu que usa pro I e a gente viu que usa pro you. E nós vimos também que usa lá pro plural. Então, have, no sentido de possuir algo, eu também posso usar para plural. Por exemplo, eles têm muitos carros. Aqui eu usei plural. Mesma coisa. Como é que vai ficar isso no inglês? Já vai abrindo a boca e falando, tá? O eles é they. Tudo bem? Então, como é que você diria isso no inglês? Eles têm muitos carros. Já falou aí? Já treinou a sua fala hoje? They have many cars. They have many cars. Porque o have, eu falei que a gente vai usar pro I e you e plural. Esse plural, gente, nossa, daria pra gente fazer assim muitos outros exemplos. Por exemplo, meus amigos têm muitos carros. Mesma coisa. My friends have many cars, tá? As pessoas têm, sei lá, people have. Então, daria pra gente fazer um monte de exemplo. Então, have, eu uso pro eu tenho, você tem, eles têm, nós temos, as pessoas têm, meus amigos têm. Plural de uma forma em geral. Lembra que eu falei no comecinho dessa aula que o has eu uso para ele, ela, it e singular? Tá, é isso. Tem o mesmo sentido, possuir algo, ainda estamos no presente, não tem nada no passado aqui. Só que daí eu mudei a pessoa. Quando eu quero falar ele tem 2 filhos. Lembra que a gente começou com o exemplo? Eu tenho, né? Agora eu troquei a pessoa e só coloquei o ele, gente. Ele é he. A gente já sabe que esse tem vai ser has. Então já abre a boca aí e fala como é que vai ficar esse exemplo, essa sentença em inglês. Abre a boca e fala mesmo, sem medo. Ai, minha pronúncia, teacher, eu não tenho certeza se é assim. Apenas fale. A pronúncia é uma consequência da fala, tá bom? E não o contrário, né? Primeiro eu falo, depois a pronúncia vai melhorando, melhorando, melhorando. É um processo contínuo que não termina nunca. Olha ali. Foi isso que você pensou? Mais ou menos isso? He has 2 children. O que mudou agora? Eu troquei a pessoa. Agora eu falei que ele tem 2 filhos. Por isso que aqui eu tô usando has, tá? Vamos ver outro exemplo? Ó, já monta aí. Meu amigo tem uma casa linda. Meu amigo, my friend. Linda, beautiful. Eu acho que o resto você consegue, né? Passa lá no inglês, abre a boca e já faça essa sentença. Como você diria? Meu amigo tem uma casa linda. Lembra que eu falei que o has a gente vai usar para ele, que é o he. A gente vai usar para ela, que é o she. A gente vai usar para singular, que é esse exemplo aqui, ó. Meu amigo tá no singular. E a gente vai usar para it, que a gente vai ver exemplo também. My friend has a beautiful house. É isso. Então, o has eu vou usar para ele, ela, it, singular. Tem a mesma tradução, have e has. Igualzinho, é o tem, de possuir algo. Mesma tradução. Guys, olha o exemplo que está aqui agora. O Brasil é um grande país, né? Ele tem 200 milhões de habitantes. Ó, por que eu fiz esse exemplo? Tá vendo esse ele aqui? Eu não posso usar he. Mas, teacher, he não é ele? É, só que o he é ele quando eu me refiro a uma pessoa. Ele é meu amigo, he's my friend. Ele está aqui, he's here. Então, o he é o ele quando eu tô falando de alguém, de uma pessoa. Esse ele que está aqui na minha sentença, não estou falando de ninguém, estou falando do Brasil. O Brasil é um grande país, ele tem 200 milhões de habitantes. Quem é esse ele? É o Brasil, não é? Eu não estou falando de algo
Então, toda vez que isso acontece no inglês, eu não posso usar o he e nem o she, porque esses dois eu só uso para pessoas. Tudo bem até aqui? Quem vai entrar aí, então, no lugar desse Brasil? Então, esse ele, vocês já entenderam a função do it, vai entrar o it, que ele está substituindo quem? O Brasil, tá? Então, é aqui que a gente fala, eu uso para he, she, it, nessas situações, por exemplo, tá? O pessoal já comentou lá no chat a resposta, inclusive, né? Ó, ele tem, it has, ele possui 200 milhões de pessoas, tá? Então, Brazil's a large country. It has 200 million people. É isso, it has. Eu uso o has para he, she, it e singular, tá? Esse singular, gente, abrange pra caramba. Se eu quisesse falar assim, ó, vou usar esse mesmo exemplo aqui, ó. Se eu quisesse falar, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Se eu já quisesse ir direto, o Brasil tem. Também seria has. Brazil has. Por quê? Porque tá no singular, tá? Então, se eu já fosse direto, eu quis colocar aqui ele tem, só pra gente ver esse it no papel de ele, né? Mas eu poderia falar, o Brasil tem 200 milhões. Brazil has. Já ia direto lá com o has. Guys, have com has. Os dois têm a mesma tradução. É o tem no sentido de possuir algo. O que é importante então a gente entender? Tanto have quanto has, presente. Eu tenho, ele tem, você tem, meu amigo tem. É o tem no sentido de possuir algo. Então eu já vou salvar esse material em PDF, já vou colocar lá no grupo. A maioria que está acompanhando aqui já está por lá, né? E eu coloco lá para você baixar e continuar praticando. Então baixem o material para você continuar praticando. Guys, thanks for coming. Obrigado por vocês estarem aqui. E eu espero vocês na nossa próxima live. See you guys. Bye bye. Thank you.